Olá, bom dia! Olá, amigos e amigas, bom dia. Comerciante chinês é assassinado na Serra. As câmeras registraram aí a ação dos criminosos. Ô Suzy, a vítima teria reagido a uma tentativa de assalto e acabou baleada, minha amiga, foi isso? Boa tarde, Georgia, Bruno e amigos do TN. Sim, a princípio a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, assalto seguido de morte. Você vê que o homem, a vítima, esse chinês, o homem Li, ele luta com 3 assaltantes que, olha, Georgia, já estavam ali de butuca há cerca de 30 minutos. Eles aguardavam pela pessoa que queria pegar aquele carro e que é o chinês, que tem uma pastelaria na avenida principal de Laranjeiras. Agora, observem bem, há uma luta, essa imagem mostra bem, né? O chinês é pego de surpresa, inicialmente por uma pessoa que sai da esquina, depois pelos 2 que saem do carro. Ele se apavora ali no meio, está falando ao celular e abrir a porta do carro, chega a cair e nesse momento um dos homens que tinha saído do carro acaba atirando uma única vez e atinge o tórax do chinês que fica caído ali. O engraçado dessa história toda é que não se sabe ao certo o que foi levado, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, sobre quais são as dúvidas desse caso aí. Georgia, Bruna? Tá certo, Suzy. Então até daqui a pouquinho, combinado. Olha, gente, uma mulher foi agredida por 2 dias em casa pelo marido. Ela levou vários chutes, teve as costelas quebradas. O criminoso foi preso, a gente está vendo a imagem dele. Ele confessou esse crime. Já nós vamos dar mais detalhes dessa covardia. E foi autuado por tentativa de homicídio, suspeito de jogar uma pedra na cabeça de uma advogada em Vila Velha. Esse homem alegou que estava bêbado. Vanusa Santana acompanha esse caso e também a prisão. Vanusa, é com você. Olá, Georgia, muito bom dia, né? E boa tarde a todos de casa. E o Gelson Aparecido dos Santos, de 40 anos, foi preso ontem pela Polícia Civil. Ele, que é suspeito, acabou confessando aí de atirar uma pedra contra o carro onde uma advogada estava. Ela foi atingida na cabeça, continua hospitalizada. Gelson, como eu disse, ele confessou o crime e contou em detalhes o que aconteceu naquele dia. Ele disse que teria passado o final de semana ingerindo bebida alcoólica e também consumindo drogas. À noite de sábado, ele acabou indo para uma festa julina, ali na região da Praia do Lé, bem pertinho da Ponta da Fruta. A partir daí, ele começou a beber mais e então, de madrugada, resolveu ir embora, andando para casa, foi ali pela Rodovia do Sol, acabou zigue-zagueando ali, como ele mesmo usou esse termo com a Polícia Civil, na pista, e acabou ali, o carro onde a advogada vinha, o motorista acabou buzinando para poder ele sair da frente, né, desse carro. Só que ele não obedeceu ali, saiu momentaneamente, acabou pegando uma pedra e lançou contra o carro da advogada. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre a prisão dele, né, e contar também que ele já tem passagens pela polícia, pelo mesmo motivo. Volto daqui a pouco. Combinado, Vanusa. Obrigada aí pelas informações. 50 mil reais em dinheiro e muita arma apreendidos em Vila Velha. É uma operação para combater o tráfico de drogas e a venda ilegal de arma de fogo. 4 pessoas foram presas com joias. Já a gente volta com os detalhes desse assunto. E a polícia ocupa entradas do bairro da Penha depois de confrontos no local. Ô, Tainara Nascimento, que operação é essa que a polícia está realizando, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, George. Pois é, uma operação que segue em andamento desde a última quarta-feira. A gente reforça, a gente lembra que um sargento foi baleado no alto do Morro da Penha, em serviço, ali no DPM de São Benedito. E desde então a polícia segue reforçando o entorno de todo o complexo. Agora a gente está aqui na Avenida Leitão da Silva, bem próximo a alguns bairros do complexo, mas hoje pela manhã a gente passou na Avenida Maruípe, também na Avenida Beira-Mar. O policiamento de fato segue reforçado e a gente lembra de uma entrevista que o comandante da PM, que seguirá reforçada, as polícias seguirão na rua enquanto não acharem a arma que atirou nesse sargento. Por isso que mais tarde, agora, hoje, às 2h da tarde, o comandante volta a falar com a imprensa sobre esse policiamento e a gente que acompanhou o caso, com todos os fatos de polícia do final de semana, a gente volta com mais informações. Valeu, Tainara. Combinado, até daqui a pouco.
A encomenda ficou no meio do caminho. Os 10 quilos de pasta base de cocaína seriam entregues na orla de Camburi, em Vitória. Mas o condutor do carro acabou parado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, em Guarapari. O homem de 30 anos disse que veio do Mato Grosso e receberia R$3.000 para fazer essa entrega aí, mas deu ruim, PRF pegou ele. Detalhes já já. E ainda não foram identificados os imigrantes da África encontrados escondidos, vejam só, gente, em um navio em Vitória. Os 4 percorreram mais de 5.000 quilômetros. Luciano Rossetti tem todos os detalhes desse caso. Luciano, bom dia, boa tarde para você, tá nesse meio aí ainda, né? Pois é, meus amigos, para quem não almoçou ainda, bom dia, que é o meu caso, né? Pois é, que história surreal, né? Jorge, Bruna, amigo e amiga do TN. Esses africanos, né? Eles dizem que são nigerianos, mas só que a Polícia Federal não conseguiu confirmar o país de origem deles porque eles não apresentaram nenhum documento. Mas eles dizem que são da Nigéria. Eles ficaram 5.000 quilômetros, né, na região do leme ali do navio, uma viagem de cerca de 14 dias, 2 semanas naquela situação ali, chegaram a ficar mais de 3 dias sem comida, sem água, situação surreal. Daqui a pouquinho eu volto com os detalhes das investigações da Polícia Federal. Que imagem impressionante. Combinado, Luciano? Você aí de casa, não sai daí não, agora 11h56. TN1 volta já já. Estamos de volta, agora 11h58. Já vamos falar do comerciante chinês que foi assassinado na Serra. Tudo, gente, foi registrado por câmeras de segurança. A gente está vendo aí as imagens desse crime bárbaro. A gente já vai conversar também com a repórter Suzy Faria, que foi ao local do crime. Agora, Suzy, o que a gente observa aí nessas imagens, parece que foi uma ação bem premeditada, né, minha amiga? É com você. Sim, Bruna, foi uma ação premeditada. Por quê? Aquele carro branco que está parado atrás do carro do comerciante, do chinês, ficou parado ali por cerca de 30 minutos. Nas imagens dá para ver perfeitamente que quando passa um homem ali, um senhor de camisa roxa, eles até imaginam que possa ser o dono do carro e se preparam para agir, mas como ele passa direto, eles voltam para dentro do veículo, continuam escondidos à espera do dono daquele carro que estava à frente deles. Então eles ficaram ali cerca de 25 a 30 minutos até que o alvo, a vítima, chega e eles atacam. As imagens são bem claras e a gente detalha um pouco mais nessa reportagem para mostrar que os comerciantes daquela região de Laranjeiras estão passando aperto e muita insegurança. Primeiro caso de morte que aconteceu depois de muito tempo, mas tem muito comerciante que relata que já teve a arma apontada para a cabeça e precisou entregar todos os pertences que tinham sob ameaça de morte. Vamos acompanhar a reportagem. As imagens captadas na rua onde o crime aconteceu revelam que foi um assalto premeditado. Os ladrões estão neste carro branco, em uma das ruas do bairro Laranjeiras, na Serra. São quase 8h20 da noite. De acordo com o levantamento preliminar da polícia, os assaltantes estavam no local meia hora antes da vítima se aproximar. O que a câmera não mostra é que lá na esquina tem um outro assaltante, também de vigia. Eles se preparam para agir quando este homem passa, por coincidência, bem na hora que o alarme do carro é acionado. Sem saber o que está à espreita, ele caminha tranquilamente pela calçada. Quando passa pelo carro branco, as portas se abrem. Os assaltantes estão prontos para agir, mas recuam ao ver que o homem não é o alvo, pois passa direto. Logo em seguida vem o comerciante, o Enli, 47 anos. Ele acaba de sair da pastelaria, caminha para o carro falando ao celular. Ao se aproximar, é abordado pelo assaltante da esquina, enquanto os outros 2 saem do carro e vão para cima. A vítima reage, acaba baleada. Ainda brigam na calçada. Os homens pegam o celular e mais alguma coisa e vão embora. De acordo com as informações que nós coletamos aqui no local, o comerciante chinês costumava deixar o carro dele estacionado exatamente nessa posição todos os dias. Costumava também trazer com ele dinheiro vivo, dinheiro em espécie. Uma rotina que ele mantinha, mesmo depois de já ter sido assaltado algumas vezes. Como ele costumava fazer sempre a mesma coisa, os assaltantes mantiveram o olho nele. E ontem aconteceu de novo. Ao chegar perto do carro, foi vítima de assalto, reagindo, acabou levando um tiro. Socorrido, morreu ao dar entrada no hospital.
O comerciante foi socorrido por pessoas que estavam perto da praça na hora. Ele era dono desta pastelaria que fica na avenida principal de Laranjeiras. A mulher, que é brasileira, está na China com os filhos gêmeos. Ela já foi informada do que houve e está voltando. O caso está sendo tratado como latrocínio, assalto seguido de morte pela DHPP. Mas alguns fatos chamam a atenção. O celular levado pelos assaltantes foi rastreado e encontrado em um bairro, em Felrosa, na Serra. No bolso da vítima foram encontrados mais de R$1.000. O veículo dele não foi levado. O que resta saber é o que então os assaltantes queriam. Crimes contra o comércio por aqui são comuns nessa região, viu? Essa comerciante que não quer aparecer relata, foi alvo de ladrões. Teve a arma apontada para a cabeça enquanto era constantemente ameaçada. Só essa semana foram 3 casos aqui de assalto. Eu mesma fui vítima de um assalto onde os bandidos colocaram arma na minha cabeça, tiraram todos os meus pertences. Então aqui é uma área comercial, né? Então a gente ameaçaram também, colocaram arma o tempo todo na cabeça. Falaram, eu vou te matar, me entrega tudo. Aí eu tirei os pertences, entreguei para eles. E assim, a gente tem ponto comercial, os comerciantes aqui ficam com medo, porque como que vai proceder, como que vamos conseguir trabalhar com isso daí? Pois é, como nós falamos aí, tem muitas perguntas a serem respondidas dentro de tudo aquilo que a imagem mostrou. A polícia trabalha com o caso de latrocínio. As pessoas estão indignadas com o que aconteceu. E você acredita, George, Bruno e amigos do TN, que 1 hora depois desse fato ter acontecido, já que o celular teria sido encontrado ali na Serra, 1 hora depois desse caso, aconteceu um outro latrocínio, desta vez em Cariacica, lá no bairro de Santo André, onde o alvo dos assaltantes desta vez não era celular nem dinheiro, era uma motocicleta. E por pouco uma criança de 11 anos também não ficou ferida. Vamos acompanhar na reportagem. Era para ser uma volta de moto em que o tio, Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos, agradava a sobrinha de 11. Os dois estão sem capacetes. Eles rodavam pela rua do bairro Santo André, perto de onde moram. Passavam pouco das 9 horas da noite. Logo que entram nesta rua, são seguidos por 2 homens em uma moto. Eles teriam tentado fazer Carlos parar, o que não acontece. Um único tiro é disparado pelo carona da moto. Acerta a cabeça, atingindo o olho da vítima. Passa a poucos metros da cabeça da criança. A morte de Carlos é instantânea. Ele perde o controle da moto, bate em um poste e cai. Os assaltantes dão meia volta e fogem sem nada levar. A menina que estava na garupa se levanta e sai correndo. Vai pedir ajuda. Repare no momento da queda e quando a menina se levanta. Mas aqui na rua, além das diversas câmeras de monitoramento, teve também um morador que acabou acompanhando tudo ao vivo. Ele estava em casa, tranquilo, assistindo televisão, acompanhando o sistema de monitoramento, quando ouviu um barulho, que ele achou que fosse tiro. Em seguida, viu um acidente acontecendo. Num primeiro momento, ele nem imaginou o que pudesse de fato ter acontecido. Só depois que veio aqui para a rua, que ele teve ciência de que se tratava de um latrocínio. Como aqui não acontece assim nada de especial, a minha esposa que me disse, vai lá ver. Eu gosto mais que seja ela a ver, mas ela mandou-me lá a mim e eu fui lá. E então cheguei lá, foi quando eu vi o homem deitado. Estava a moto, uma perna por baixo, outra por cima. A menina de 11 anos é filha do ex-prefeito de Cariacica, Juninho. Já a vítima fatal, Carlos Alberto, é ex-cunhado do ex-prefeito. Nas redes sociais, Juninho postou uma foto dele e da filha no hospital. Ele informou que a menina teve trauma na cabeça e no dedo e vai precisar fazer uma cirurgia. A moto usada no crime foi encontrada logo depois, a cerca de 3 quilômetros daqui, em Nova Betânia, Viana. Por enquanto, o caso está sendo tratado como latrocínio. O segundo na região em pouco mais de 24 horas. Na noite do domingo, o lavador de carros, o Alessandro Pereira da Silva, de 41 anos, foi assassinado enquanto caminhava com a mulher nas ruas do bairro Parque Gramado. O alvo do assaltante era o celular da vítima, que foi levado. Isto que aconteceu ontem, acho que eu nunca vi desde que estou aqui. Pois é, está todo mundo indignado aí com esses 2 crimes que chamaram muita atenção pela violência e pela frieza da ação dos bandidos.
Em Cariacica, como vocês viram, quase que uma criança é atingida. Lá em Laranjeiras, um homem teve que lutar pela vida contra 3 pessoas e, como reagiu, acabou sendo atingido e morreu também. No caso do chinês, um homem Li, de 47 anos, não teria sido o primeiro assalto que ele sofreu. Há uma informação de que há alguns anos o apartamento dele foi invadido, que fica ali próximo, e uma grande quantia de dinheiro também teria sido levado pelos assaltantes. A gente não sabe qual foi o valor, mas ele já vinha sendo vítima de assaltos há algum tempo, inclusive dentro da pastelaria. George, Bruna. Mas, Suzy, muito estranho aí os bandidos não levarem o carro dele, né? Tudo leva a crer que pode ser uma encomenda, não, minha amiga? Olha, George, em primeiro momento, quando você assiste essas imagens, você tem essa impressão que foi, na verdade, um crime de mando, uma execução, pela forma como que eles agem, uma forma que eles levam esperando, que eles aguardam a pessoa, pelo fato de ter ainda dinheiro no bolso do comerciante, o carro, que é um bem de grande valor, ter ficado, o celular, que é passível de rastreamento, ter sido levado, mas ter jogado fora, ter sido encontrado no bairro Ferrosa. São coisas assim que a gente fica na dúvida. É claro que quem investigou, quem tem todas as informações de modo mais profundo, garante que toda a ação se trata de um latrocínio, é a polícia falando. Nesse ponto a gente tem que dar crédito aos policiais que estiveram no local do crime e conversaram com as pessoas ali ao redor. Inclusive que um primo do comerciante, que teria, ele não saberia falar muito bem ainda o português, né, chinês também, que teria falado ali com eles, dados algumas informações. Mas o que a imagem mostra, de acordo com a polícia, não corresponderia à realidade. Teria sido um latrocínio, até porque o chinês era acostumado a andar com dinheiro em espécie pela rua ao ir para casa. Levava o dinheiro aí que ficava durante o período, depois que o banco fechou, no bolso, e por isso atraía a atenção de quem quer ganhar a vida fácil, no caso, esses 3 assaltantes aí. Evidentemente, quem tiver informação, ligue para a polícia e denuncie. George, Bruna. 2 casos muito graves que demonstram aí a violência, né? São, a princípio, tratados como latrocínio e que vão demandar, com certeza, uma investigação mais profunda da polícia para que se tenha uma resposta aí para essas famílias, para toda a sociedade, né? Suzy, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Olha, gente, foi preso e autuado por tentativa de homicídio o suspeito de jogar um paralelepípedo no carro de uma advogada em Vila Velha. A vítima passava pela Rodovia do Sol, né, Bruna, quando foi atingida na cabeça. A gente acompanhou esse caso, realmente muito grave. Agora é o seguinte, gente, a advogada teve afundamento do crânio e continua internada. Ela vai ter que passar aí por uma cirurgia, né, um segundo procedimento. Vanusa Santana já está aqui com a gente, conversou com o suspeito que foi preso, foi identificado e vai trazer os detalhes para a gente. Vanusa, o que esse homem fala, minha amiga? Bem, na manhã de hoje, Bruna Maria, ele tentou ali dizer que não se lembrava de muita coisa, chegou a pedir desculpas aí à família da advogada. Ele que foi preso ontem à noite pela Polícia Civil ali, por policiais do 6º Distrito de Vila Velha. Ele acabou sendo encontrado no momento em que ele trabalhava numa obra localizada ali nas imediações da Ponta da Fruta, próximo à Praia do Lé. Ele contou uma história para a polícia que é bem diferente da que ele me contou na manhã de hoje no DML. Ele disse que bebeu o final de semana inteiro, foi para uma festa à noite no sábado ainda, ali na Ponta da Fruta mesmo, e acabou bebendo mais. Voltou de madrugada, já na madrugada de domingo ali, andando pela Rodovia do Sol. Ali ele teria então passado a zigue-zaguear no meio da rodovia. O carro em que a advogada estava veio na direção dele, que era no sentido Guarapari, Vila Velha. O motorista, é claro, buzinou para que ele ficasse em alerta que um carro estava vindo. Ele não teria gostado, teria se abaixado, então, o momento que ele pegou a pedra e lançou contra o carro da advogada. Na manhã de hoje, a gente acompanhou a coletiva de imprensa junto à Polícia Civil e eles deram mais detalhes sobre essa prisão que aconteceu ontem na Ponta da Fruta. Eu preparei uma reportagem, vocês de casa acompanham agora. Gelson Aparecido dos Santos, de 40 anos, foi preso na Praia do Lé, em Vila Velha, na casa onde, vez ou outra, ele ficava.
Segundo a polícia, ele é o suspeito de atirar uma pedra contra o carro de uma advogada e feri-la na cabeça. O crime aconteceu na Rodovia do Sol. Gelson teria agido depois de beber o dia inteiro. O que você estava fazendo naquele dia? Estava bebendo na rua. Eu estava muito bêbado. Você lembra os remédios que você tomou, Gelson? Clonazepam. E aí você resolveu beber? Doideira. Depois de você ser preso, já falaram o que você havia feito. Não, mas me mostraram lá, por isso que eu vi. Eu não sabia, não. Ele confessou a autoria desse crime, disse que encontrava-se sob efeito de álcool e transitando entre as faixas de rolamento da Rodovia do Sol em sentido à Vila Velha. Disse que o veículo ocupado pelas vítimas veio nesse mesmo sentido e passou a emitir sinais de luz e sonoros. Ele se abaixou, pegou uma pedra com a mão direita, virou-se de costa e virou-se em direção ao veículo, arremessando a pedra em direção ao para-brisa desse veículo. Micaela, o pai e o irmão saíam de Guarapari e seguiam para o aeroporto de Vitória nesse final de semana, quando o carro em que estavam foi atingido por uma pedra. O bloco de concreto foi lançado contra o vidro do carona, onde Micaela estava sentada. A advogada teve afundamento de crânio. Boa parte dos ossos da testa dela foram fragmentados. Após o impacto, ela perdeu os sentidos. O suspeito responde a outros crimes, entre eles estupro e roubo. Por este último delito, ele ficou preso por um tempo, mas saiu sob condicional usando uma tornozeleira eletrônica. Mas o equipamento acabou sendo quebrado por ele. Por esse motivo, ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele já havia sido efetivamente preso em ocasiões anteriores sob a acusação de haver incorrido em estupro, roubo, porte ilegal de armas, desacato à autoridade e crimes de trânsito. Porém, ele havia recobrado a liberdade, mais recentemente, mediante o uso de tornozeleira. Ele poderia ir para casa desde que mantivesse o uso da tornozeleira eletrônica. Ele, inclusive, se tornou conhecido na região em que habita como tornozeleira eletrônica. Mas ele rompeu essa tornozeleira, a Secretaria de Justiça comunicou essa infração ao Judiciário e o Judiciário decretou novamente a prisão dele. Gelson, que é alcoólatra e dependente químico, já teria agido outras vezes agredindo motoristas na Rodovia do Sol. Ele já havia causado pelo menos mais um acidente na Rodovia do Sol em ocasião anterior. Ele havia se embriagado, ocupado as pistas de rolamento, forçado o motorista de um automóvel a parar esse carro e provocado uma colisão, um engavetamento de veículos com lesões significativas para um motociclista. Micaela segue internada num hospital particular em Vitória. Ela passou por cirurgia e deve ter que passar por outros procedimentos. Ele foi preso em cumprimento ao mandado de prisão relacionado ao crime de roubo anterior e foi também autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Se mostrou completamente indiferente à vida humana. Pois é, né? Que perigo que esse homem, né, estivesse aí solto depois de cometer já uma grave infração contra aí um outro motorista na Rodovia do Sol. Bem, como vocês viram na matéria, a Micaela continua internada, né, está recebendo atendimento médico. Na manhã de hoje, o nosso George Beach conversou com ela. Vamos acompanhar a conversa deles agora. Micaela, todo mundo quer saber como é que você está, hein? Eu tô bem, graças a Deus. Tô bem, o inchaço tá sumindo, ainda sinto um pouquinho de latejações, mas nada assim de grandes dores não, graças a Deus. Você já passou por todas as cirurgias? Ainda não, eu fiz uma cirurgia de sábado para domingo. O Dr. Renato Marano me tranquilizou muito, eu estava muito nervosa e ele que deu essa primeira etapa do procedimento. Eu fiquei sabendo hoje de manhã que a minha segunda cirurgia vai ser na sexta-feira, que essa sim vai ser uma cirurgia mais complexa, que eu vou ter que fazer a reconstrução dos ossos da face. Aí vai envolver mais médicos, vai envolver cirurgião plástico, neuro, buco. Mas agora você está super bem, né? Você parece assim, super bem. Tem dor, como é que é? Eu tô bem. Assim, um pouco abalada mentalmente, né? Por conta de tudo que aconteceu, mas eu tô bem. Eu sei que é complicado perguntar, mas eu preciso falar isso.
hoje, né, depois de ter passado por tudo, você consegue se lembrar alguma coisa do momento do acidente? Eu me lembro de tudo, de todo o acidente. Eu não desmaiei, eu tive todas as sensações. Foi muito estranho, eu falo que foi a pior sensação do mundo que eu já vivi, foi a sensação do dia do acidente. Você sabe que o criminoso foi preso, né? Fiquei sabendo, sim. E qual a sensação que vem depois disso? Eu ainda não consegui digerir. É porque, sabe aquele ditado que o que os olhos não veem, o coração não sente? Eu não vi a pessoa. Então, eu sei que existe um culpado, mas ainda não consegui digerir que ele quis fazer isso comigo, sabe? Eu tô feliz que ele foi preso, que conseguiram achar, que isso também faz com que outras pessoas não aconteçam, com outras pessoas que aconteceu comigo. Mas eu ainda não consegui digerir a sensação do que realmente eu quero, sabe? Por algum momento, Micaela, você chegou a pensar que, é claro, o seu caso foi grave, não é? Mas poderia ter sido pior se essa pedra tivesse atingido seu pai, que estava dirigindo o carro? Você chegou a pensar nisso? Eu pensei nisso, na verdade, em todo momento. Se tivesse atingido meu pai, provavelmente a gente teria capotado. E aí eu nem sei o que aconteceria comigo, com meu irmão e com o meu pai. Então, assim, eu realmente agradeço a Deus. Eu falo que meu anjo estava ali comigo, eu tenho certeza disso. Porque eu me emociono. Se a pedra tivesse batido um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, ou eu poderia ter ficado cega, ou eu poderia ter ficado vegetativa, não sei, em estado vegetativo, teria atingido meu cérebro, não sei. Então, assim, Deus permitiu que acontecesse e ele, tenho certeza que ele botou meu anjo ali para causar menos impacto possível em cima de mim. Tenho certeza disso. Bem, né? Bem emocionante o depoimento dela. É claro que vai levar tempo para essa moça ainda digerir tudo o que aconteceu com ela. É claro que ela tem que agradecer porque poderia ter acontecido o pior, né? Ela poderia não estar mais aqui, mas é importante a gente ressaltar, George Bruna, a fala do delegado, né, que diz que ele é reincidente, que ele tinha mania de, depois de estar embriagado, sob efeito de drogas, ir para a Rodovia do Sol, justamente para agredir motoristas. Então a gente abre aqui um canal justamente se alguém está vendo esse rapaz aí, né, que acabou preso aí, responsável por essa atrocidade na Rodovia do Sol contra uma passageira, contra uma moça que estava dentro de um carro, que denuncie, né? De repente estava passando por ali, viu que ele agiu, jogou pedra, né? Tentou fazer de alguma forma que o motorista parasse, que denuncie. Assim ele vai ficar preso realmente. Volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, né? E que fique preso mesmo. Vanusa, obrigada aí pelas informações. Pessoal, depois de várias ações policiais no bairro da Penha, confrontos, mortes, a polícia ocupou as entradas do bairro. Tainara Nascimento está lá. Tainara, uma perguntinha para você. Houve problema aí com a questão dos ônibus hoje no bairro? Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Pois é, os moradores questionaram a nossa produção isso, falando que os ônibus não estavam subindo até o alto dos morros, mas a Ceturb falou que está tudo normal. Os moradores falam que eles precisaram descer até as principais vias para pegarem os transportes coletivos. Mas nós temos aí a nota da Ceturb falando que o itinerário está tudo normal, a circulação está normal. O que nós vemos, de fato, aqui no entorno das principais vias e também de todo o complexo da Penha é o policiamento reforçado. Acabamos de conferir agora há pouco aqui uma viatura saindo aqui da Leitão da Silva, mas nós vimos ali, ó, tem outra viatura passando agora, neste momento aqui. Nós vimos na Avenida Beira-Mar, Maruípe, a principal ali em Bento Ferreira, todo o entorno do complexo segue com policiamento reforçado. Desde a última quarta-feira, a gente lembra que um sargento foi baleado ali em São Benedito e o comandante garantiu que o policiamento segue reforçado até achar a arma que atirou nesse sargento. E daqui a pouco, hoje, às 2 horas, o comandante vai falar de prisões que aconteceram em uma entrevista coletiva e também divulgar a lista desses procurados que estão causando todo esse transtorno. A gente lembra que no final de semana, pelo menos 2 pessoas foram mortas. Na sexta, um homem
ali do bairro, que a polícia fala que tinha várias passagens, a família fala que ele não tinha envolvimento com o tráfico, mas ele de fato foi morto durante um confronto. E no sábado, um morador de rua também morto durante um confronto com a polícia. Desde então, o policiamento segue reforçado, a gente conferiu agora há pouco, a gente conferiu hoje pela manhã também nas principais vias. A gente vai continuar acompanhando esse caso e trazer mais informações assim que possível. George e Bruna. Tem que ter reforço sempre e acabar com a criminalidade, né? Esse é o objetivo. Obrigado, Tainara, pelas informações. Gente, agora muita atenção nesse assunto aqui, porque é o seguinte: os imigrantes da África que atravessaram o Oceano Atlântico escondidos em um navio estão em um hotel na Grande Vitória. Eles não têm documentos e vão ter que fazer exames aí para confirmar de qual país vieram. Essas imagens são impressionantes e mostram como esses dois homens conseguiram chegar até aqui. Gente, foi aí, nesse local mesmo. A empresa responsável pelo navio pode ser multada. Luciano Rossetti traz os detalhes para a gente. Lúcia, tem informações de qual o estado de saúde aí, né, desses dois homens? Boa tarde para você. Pois é, minha amiga, um caso surreal que a gente tem mostrado aqui ao longo dessa semana no TN, né? Esses imigrantes, eles estão bem, estão no hotel aqui em Vitória, estão sendo bem cuidados, bem tratados, recebendo refeições 3 vezes ao dia, e só que eles não tiveram a origem comprovada. Eles disseram para a Polícia Federal que vieram da Nigéria, mas não apresentaram nenhum documento que comprovasse isso. Então a Polícia Federal agora está debruçada, investigando a origem, né? O país de origem desses imigrantes ilegais africanos, né? Mas o fato é o seguinte: eles viajaram mais de 5.000 quilômetros, o que dá 2 semanas aí, mais ou menos, né, de viagem. Eles viajaram na região do leme do navio, uma coisa surreal. A gente está mostrando aí direto a imagem para você ver. É uma imagem impressionante, como que eles aguentaram, né? Ainda ficaram cerca de 3 dias, mais de 3 dias, na verdade, né, sem comida e sem água também. Uma investigação muito difícil que a Polícia Federal tem que fazer agora, mas eles estão debruçados nessa questão para poder resolver, né? Com relação à empresa, né, a empresa do navio, a empresa disse que não sabia que esses imigrantes ilegais estavam a bordo, mas ela pode ser responsabilizada por isso e pode ser multada, inclusive. Vai ter que levar eles de volta lá para o país de origem quando esse país for descoberto. Mais detalhes a respeito dessas investigações da Polícia Federal a gente vai mostrar para você na reportagem. Vamos ver. A embarcação saiu da Nigéria, na África, no dia 27 do mês passado. Foram 13 dias atravessando os mais de 5.600 quilômetros de Oceano Atlântico, entre a cidade de Lagos, na costa africana, e o porto de Vitória. Foi a própria tripulação do navio, com bandeira da Libéria, que encontrou os imigrantes clandestinos. Policiais federais do Núcleo de Polícia Marítima foram ao local e confirmaram a presença dos clandestinos, que estavam escondidos na casa de leme do navio. Os estrangeiros foram conduzidos ao grupamento marítimo da Polícia Federal para identificação e procedimentos administrativos. O grupo estava em condições precárias de saúde. Ficaram vários dias sem beber água e também sem comer. Os 4 afirmaram que são da Nigéria, mas como estavam sem documentos, não foram identificados pela Polícia Federal. Eles vão ficar sob a custódia da agência mercantil do navio até a devolução compulsória à Nigéria. Pois é, que situação, né? Agora a polícia está aí, como eu disse agora há pouco, né, debruçada, né, investigando esse caso. Eles estão bem, a saúde deles está boa. Foi o feedback que a gente recebeu, né? A nota informando a respeito disso. A saúde deles está legal, está boa. Eles estão no hotel aqui em Vitória, estão sendo bem cuidados, estão recebendo refeições 3 vezes ao dia, enquanto a polícia investiga a origem deles, né? E assim que essa origem for descoberta, eles vão ter que voltar para o país, serão deportados. A gente vai continuar acompanhando esse caso, porque ele é surreal. A gente não se cansa de ver essa imagem e se perguntar como é que eles sobreviveram, né? Vários dias sem comer, vários dias sem água. Como é que consegue, né, Bruna e George? E se equilibrando nesse espaço tão pequeno, né? Bom, agora o que leva a gente a refletir também é o que motivou, né, esses dois estrangeiros a fazer isso, né? Se submeter a uma situação dessa de tão grave, né, de tanto perigo, é o desespero realmente para tentar uma vida nova, uma nova oportunidade em um outro lugar. A gente também precisa olhar para essa situação com outros olhos. São pessoas que estão precisando de ajuda, botaram a própria vida em risco, mas estavam desesperadas, muito provavelmente. Luciano, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Valeu. Pessoal, hoje teve uma operação em Vila Velha. Um grupo criminoso que atua na região da Grande Terra Vermelha está na mira da polícia. Suzy Faria vai falar sobre esse assunto. Ô, Suzy, tem envolvimento aí de pai e filho
não é que a polícia descobriu? Tem sim, George. É a Operação Crisium, que foi desempenhada, desenvolvida hoje tanto lá em Terrão como também em Santa Rita. Os alvos foram os bairros de João Goulart, Morada da Barra, Terra Vermelha, Santa Rita. 10 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão. Desses, 4 foram cumpridos, 4 pessoas já estão agarradas aí. Entre eles, pai e filho. Agora, o curioso é que você deve pensar assim, o pai é mais velho, tem em torno aí de 40 anos, é quem comanda o tráfico. Não, quem comanda o tráfico é o filho. O filho é considerado gerente da área ali de Terra Vermelha. E por conta disso, o pai, vendo o filho ganhar dinheiro de acordo com o delegado, de uma forma muito fácil, resolveu ir trabalhar para ele. Então o filho era patrão do pai. Mais 2 pessoas foram detidas. Ao todo seriam 2 gerentes da área e 2 trabalhadores considerados vapores, aqueles homens que estão na pista vendendo a droga. Conversei hoje pela manhã com o delegado Alain Moreno, do CIAT, e ele detalhou um pouco mais o objetivo dessa operação e como agiam essas pessoas lá em Terra Vermelha. Vamos acompanhar. Nós conseguimos a prisão de 4 indivíduos. Dentre estes, 2 são gerentes e 2 têm a função de vapor, né? Distribuir a droga ao cliente final. Um desses gerentes, inclusive, é filho de um dos vapores. São pai e filho. Pai trabalhando para filho no tráfico de drogas. É a sedução pelo dinheiro fácil, né? O pai viu o filho ganhando muito dinheiro, viu que era uma oportunidade para ele também ganhar dinheiro e resolveram fazer um negócio em família. E agora, essas pessoas também teriam envolvimento nos ataques que têm acontecido ali na região, nos crimes, homicídios, tentativas que têm acontecido na área? Por se tratar de uma organização criminosa muito organizada, a gente vai avaliar todas essas informações, ainda a investigação em andamento, várias pessoas já estão sendo ouvidas, presas, e que ainda nós não podemos concluir nada, mas há informações que as pessoas podem estar envolvidas em ataques na região. Quais foram os locais hoje da operação? Nós atuamos hoje nos bairros Morada da Barra, Terra Vermelha, João Goulart e Santa Rita. Pois é, como o delegado Alain Moreno falou aí, esses homens estão sendo procurados por tráfico e também organização criminosa. O pai tem 45 anos, o filho tem 20 e os 2 trabalhavam aí no tráfico de drogas ali naquela região e agora estão na cadeia. Jorge, Bruna. Isso aí, Suzy, crime em família, prisão em família. Obrigado, daqui a pouquinho você está de volta. Gente, é o seguinte, na Serra, uma mulher foi tão espancada, a violência foi tão grande, tá? Quem fez essa violência contra ela, a gente já imagina, é o companheiro, tá aqui aparecendo na nossa tela. Essa vítima teve 3 costelas quebradas. Vanusa Santana está aqui de volta para falar sobre esse caso. O Vanusa, ele ainda confirmou tudo o que aconteceu quando os PMs chegaram, né, para atender a ocorrência. Confirmou sim, Bruna Maria. Jackson Soares dos Santos, de 27 anos. Aí passou quase que 2 dias aí dentro da casa onde ele dividia com a mulher dele, uma mulher de 54 anos, a agredindo. Ela ficou ali, né, meio que em cárcere privado, porque ele impedia que ela saísse de casa também. Isso foi ouvido por vizinhos e também por amigos que moram próximos ali a ela. 2 amigos conseguiram ir até a casa e, como eles não tinham acesso a ela, eles chamaram a polícia. Quando a polícia chegou lá, Bruna e George, eles encontraram a mulher suja de sangue, toda machucada, e aí mais tarde descobriram que ela havia tido 3 costelas quebradas, com socos e chutes que ele continuou ali por cerca de 2 dias, dando na mulher dele, nessa mulher de 54 anos. Hoje de manhã ele passou pelo Departamento Médico Legal, a gente tentou ali entender um pouco melhor a história e olha só o que ele disse. Vamos acompanhar a entrevista que ele deu para a nossa equipe. Verdade que nós estávamos bebendo, aí aconteceu que nós brigou. Mas só isso que aconteceu. Por quê? Qual o motivo? Porque nós estávamos usando droga, nós estávamos cheirando, bebendo. E eu não bati nela porque eu quis não, pô. E por quê então? Por causa que ela ficou me provocando, pô. Que tipo falando o quê, por exemplo? E falando, tipo, questão de coisa, traição, não tem? E pá, falou que eu traí ela.
falou que já me traiu e, tipo, me provocou. Por isso que mas só que eu não quebrei a costela dela, não. Só deu só uns 2 tapas nela só. Mas não vai dar nada, não. Vou ficar 4 meses preso, vou sair. Olha, a gente torce para que isso não aconteça. Todos os dias a gente vem aqui justamente, né, Bruno e George, mostrando o sofrimento de muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, para um sujeito desse chegar, dar uma entrevista para dizer, vou ficar 4 meses e vou ser solto. Ele quase matou essa mulher durante 2 dias aí, espancando ela, dando surra nela, chutes, socos. Enfim, essa senhora, né, essa mulher de 54 anos, ela foi levada, precisou de atendimento médico, foi levada para um pronto atendimento ali da região de Jardim Atlântico mesmo, onde aconteceu, onde eles moravam ali, onde moram, né, melhor dizendo, e depois foi liberada. Já esse rapaz de 27 anos, o Jackson, foi levado para o plantão especializado da mulher. A mulher também, depois de medicada, foi ouvida lá no plantão especializado da mulher e ele acabou autuado por lesão corporal e também por cárcere privado. Volto com vocês aí no estúdio. Difícil, a polícia prende, a justiça solta, eles sabem disso, por isso que fazem, daqui a pouco estão na rua, repetem e sabem aí muito bem como ele falou na entrevista, mas a gente não pode se conformar com isso, né? Vanusa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Gente, é o seguinte, na semana passada você viu aqui no TN1 que 14 pessoas foram resgatadas em uma fazenda de café no norte do estado. Elas estavam em situação de trabalho escravo, tinha até um bebê ali no local. Um bebê, Bruno, olha Absurdo. isso. Um pacto foi assinado pelo ministro do Trabalho aqui no Espírito Santo para combater esse tipo de situação. E vejam só este ano, 55 pessoas foram resgatadas em situações de escravidão nas lavouras capixabas. Restrição da liberdade, jornada exaustiva e falta de remuneração adequada. Essas são algumas condições que caracterizam o trabalho escravo. Há 135 anos, essa exploração foi abolida no país. Porém, ainda hoje, cresce o número de trabalhadores resgatados em situações desse tipo. Foi nesse cenário que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assinou o Pacto em Defesa do Trabalho Decente nas lavouras de café do estado. O acordo foi celebrado durante a visita dele ao Espírito Santo. É inaceitável que tenha alguém que queira explorar ao ponto de levar ao trabalho degradante, precário, que leve à condição de trabalho análogo à escravidão, seja pela má alimentação, seja pelo impedimento de movimentação ir e vir, seja por dívida. Nós queremos que os empregadores tenham contrato, formalize o contrato, que a sociedade nos ajude a acabar com o trabalho análogo à escravidão, acabar com a exploração da mão de obra infantil. A assinatura contou com o apoio do governador do estado, Renato Casagrande, e outras lideranças políticas. Nós, que somos o segundo maior produtor de café do Brasil, não queremos levar uma imagem de um estado que explora as pessoas e que reavive um sistema de escravidão daquele que a gente combate todos os dias, né, com a falta de direitos. Ao contrário disso, eu acho que como um capixaba que se orgulha do fato da gente ter aqui os nossos cafés, ter isso como uma riqueza muito forte dos nossos municípios, não podemos de forma alguma compactuar com o tipo de trabalho análogo à escravidão. A assinatura do pacto ocorre em meio a um triste marco. No primeiro semestre, o Brasil registrou o maior número de casos de pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão em 12 anos. Foram mais de 1.600 casos. No Espírito Santo, 55 pessoas foram resgatadas desde o início do ano em situações análogas à escravidão. A assinatura ocorre uma semana depois de 14 pessoas serem resgatadas em uma fazenda de café no município de Governador Lindenberg, no norte do estado. 4 crianças e um bebê também estavam no local, que era improvisado e marcado por muita sujeira. Não queremos sair fiscalizando e autuando ninguém. O que nós queremos é que a sociedade tenha consciência dos direitos e deveres. Portanto, das suas obrigações de respeitar a legislação, mas antes de respeitar a legislação, respeitar as pessoas, respeitar os direitos humanos. Tem que ter a legislação para punir, né? Lembrando que denúncias podem ser feitas ao Disque 100 ou 181. 10 quilos de pasta base de cocaína seriam entregues na orla de Camburi, em Vitória, mas não deu certo não. A encomenda acabou ficando aí pelo caminho. O homem acabou preso em Guarapari. Assunto para Tainara Nascimento, que está de volta aqui com a gente. É com você, Thay.
Ei, Bruna, esse homem, ele nem é daqui, ele é do Mato Grosso. E aí, segundo ele receberia R$300 para conduzir toda essa droga, mais de 10 quilos de pasta base de cocaína, entre o município de Alfredo Chaves e a orla de Jardim Camburi. E aí, ele faria só esse serviço de transporte e estaria tudo bem. Só que ontem, na tarde de ontem, ele passou por uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na BR-101. E foi aí que ele se deu mal. E a polícia desconfiou quando ele não soube responder perguntas básicas, como de onde ele vinha, para onde ele ia, o que tinha ali dentro daquela bagagem. E aí a polícia desconfiou que tinha algo errado. E foi durante a fiscalização ali no carro que achou toda essa droga dentro do farol, na parte interna. E aí ele foi conduzido. Agora a polícia, juntamente com a Polícia Civil, vai descobrir de onde essa droga vinha, quem fosse receber essa droga ali na orla de Camburi, porque a gente sabe que essa pasta básica, essa pasta base de cocaína é diluída em outras drogas que causam tanto mal à sociedade, que a gente frequentemente relata aqui nos nossos jornais. George, Bruna. Tá certo, Tainara. Obrigada aí pelas informações. Apreensão importante aí da polícia. Olha, gente, um arsenal foi apreendido pela Polícia Civil em Vila Velha. As armas estavam com 4 pessoas que foram presas em flagrante. Vanusa Santana de volta aqui com a gente, trazendo mais detalhes desse assunto. Vanusa, é com você. Ei, Bruna Maria, pois é, esse grupo aí de 4 pessoas foi preso ontem, essa semana, melhor dizendo, pela Polícia Civil, pelo DENARC. São 4 homens, 2 deles têm 39 anos, são apontados como os cabeças do grupo. Como é que funcionava esse grupo, nessa quadrilha? Eles compravam drogas, né, que é o haxixe, melhor dizendo, aí por meio de consórcio. A droga é uma droga muito potente, ela tem um valor agregado também muito alto, porque o grama é vendido cerca de R$70, e também eles compravam armas potentes, né, justamente com seletor de rajada, com grande desempenho, justamente para poder distribuir para os traficantes localizados ali em Vila Velha. Ou seja, então um grupo distribuía armas, né, um verdadeiro arsenal foi apreendido com esse grupo, e também eles vendiam droga para consumidor final. O que eles fizeram, então? Tiveram a ideia de chamar um promotor de eventos, né? O conhecido promoter, que participa de festa, que promove festas. Então, esse cara ia para as festas, né, para as casas de show ali em Vila Velha, e aí passava a vender o haxixe a preço exorbitante, como eu disse, o valor aí, cerca de R$70 o grama era vendido nesses eventos. Só que a casa caiu para todos eles, porque na casa desse promotor de eventos, a polícia encontrou balança de precisão, encontrou também embalagens ali vazias, ou seja, além de fazer a distribuição, a polícia também suspeita que esse promotor de eventos, de 22 anos, também fazia ali a embalagem, né, fazia ali todo o preparo da droga para ser distribuída posteriormente. A gente acompanhou na manhã de hoje uma coletiva de imprensa, o delegado detalhou, né, da DENARC justamente como foram essas prisões, o que aconteceu, quem realmente tinha cada função no grupo que agia em Vila Velha. Vamos acompanhar. As investigações apontaram que um dos indivíduos fazia o armazenamento e a distribuição de drogas em festas para a população de classe média alta. Um dos outros indivíduos era responsável por armazenar e distribuir armas para o tráfico de drogas. Rapidamente, o departamento representou, junto ao Poder Judiciário, por medidas cautelares de busca e apreensão nessas residências. O Poder Judiciário, com manifestação favorável do Ministério Público, deferiu as medidas. E, então, nessas residências, nós conseguimos materializar esses crimes cometidos por estes indivíduos, quando foram apreendidas as armas de fogo, com todas as características de distribuição para o tráfico de drogas. São armas que comumente elas são apreendidas em poder de narcotraficantes, submetralhadoras, pistolas com seletor de rajada, o que torna o tráfico com um poder bélico maior.
Dentro aí da investigação já era apontado que esse grupo fornecia armas para traficantes. Então, dentro deste material, nos surpreendeu, por exemplo, um armamento de origem americana, automático, uma imitação da arma conhecida como Uzi, que dispara mais de 600 munições por minuto. Pois é, a gente só imagina, né, um bandido aí de posse de uma arma dessa, o que ele é capaz de fazer. A gente parabeniza aí a polícia, né, as investigações continuam, segundo o DENARC, né, para ver se há ramificações, se o grupo ainda continua atuando por meio de outros criminosos ainda à solta. Bruna e George. Trabalho importante da polícia mesmo. Vanusa, obrigada aí pelas informações. Olha, vamos voltar a falar agora do caso do comerciante chinês assassinado na Serra, porque a Suzy Faria agora vai esclarecer a linha de investigação que a polícia tem para esse caso. Suzy, é com você. Olha, George, inicialmente a linha de investigação é o latrocínio, já que alguma coisa desse chinês foi levado. Os policiais não quiseram adiantar o que era para não atrapalhar a investigação. É claro que as pessoas que olhem esta imagem sem conhecer o trabalho da polícia, o que foi feito nesse local de crime, vai achar que foi um crime de mando, que foi aí uma execução pela forma de que 3 homens vão contra um homem até mais magro, né, do que eles, pelo fato deles estarem esperando pelo alvo, né, pela essa pessoa que foi o alvo dessa ação. E da forma como eles se colocam ali naquele local, naquela praça. 2 ficam dentro do carro, poderiam haver 4. Um já estava lá do outro lado, fora do alcance dessa câmera, uma pessoa que aguarda a chegada do chinês. E eles sabem que ele está chegando porque mesmo de longe ele aciona o alarme do carro. Eles até confundem toda aquela ação com uma pessoa que passa ao lado do veículo branco. Um homem de camisa roxa, que logo que passa pelo carro, eles abrem a porta com o intuito de pegá-lo. O homem, como passa reto, eles percebem, não é o alvo que eu quero. Mas logo depois chega o chinês. Um senhor magro, falando ao telefone, distraído. Basta ele se aproximar do carro, colocar a mão na porta e você já vê que os 3 homens caem em cima dele, vão para cima. Ele tenta no susto ali reagir e acaba levando um tiro no tórax. Caído no meio ali da calçada, ele ainda fica. Vocês percebem que essas pessoas o revistam, pegam alguma coisa que caiu no chão, pode ter sido celular ou algum outro objeto que o chinês levava, e saem dali correndo. As pessoas que estão ao redor, que acompanham o que aconteceu, prestam socorro para ele. Mas assim que ele dá a entrada no hospital, morre. Inicialmente, a linha de investigação é o latrocínio, assalto seguido de morte, o terceiro em cerca de um dia, né, registrado aqui no estado. Mas, como eu te falei, há muitas lacunas ali que precisam ser investigadas e essas dúvidas sanadas. O caso agora vai para a Delegacia Patrimonial, que cuida desse tipo de crime. George, Bruna? Ô Suzy, eu vou te fazer uma pergunta, mas não sei se você conseguiu apurar isso com a polícia. A gente vê que a placa do carro dos bandidos não está coberta. A polícia já puxou essa placa para saber se o veículo era roubado ou não? A polícia já está atrás de câmeras que consigam ver com melhor claridade todos os números e letras, se for o caso, para passar para o cerco eletrônico. Evidentemente que o cerco já foi comunicado e todo o trajeto que eles possam ter sido feito, podem ter feito, já está sendo avaliado. Lembrando, Georgia, que o celular foi encontrado em Ferro Rosa, então esse carro provavelmente passou por ali. E ali também tem cerco eletrônico. Agora, é claro, né, a polícia normalmente não divulga esse tipo de detalhe, até para não atrapalhar a busca e captura dessas pessoas. George? Perfeito, Suzy, nossa investigadora. Obrigado pelas informações. Também quem tiver alguma informação é só ligar para o 181. Gente, é o seguinte, a cesta básica pode ficar mais barata com o avanço da reforma tributária que está em andamento em Brasília. A gente vem acompanhando. A proposta é que esses produtos fiquem isentos de impostos. Pois é, Bruno. Olha, além disso, entidades propõem que sejam reavaliados quais os itens que devem estar na cesta básica. Cadê o Luciano Rosetti que traz as informações para a gente? Olá, Luciano. Pois é, pessoal, esse texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados lá em Brasília. Agora ele segue para o Senado para apreciação dos senadores. Agora, o que pode mudar com essa reforma tributária?
um monte de coisa pode mudar. Entre essas principais mudanças está a questão aí da cesta básica, que terá os preços, né, dos produtos meio que nivelados, por assim dizer. E outros itens também podem ser incluídos nessa cesta básica, né, para todos os brasileiros. Vamos fazer o seguinte, a gente preparou uma reportagem para explicar para você direitinho quais podem ser essas principais mudanças. Vamos ver. Bate aquela fome, Pietro e Ana Sofia vão direto para a geladeira. Achocolatado com biscoito é a combinação perfeita, né? E na despensa da casa, o que Michele tem para as crianças é fruto da solidariedade. A cesta básica chega por doação. Aqui, quando a gente recebe, é um saco de arroz, o feijão, o açúcar, o macarrão, pó de café, as coisas básicas mesmo para a gente estar conseguindo sobreviver. Biscoito. As crianças, né? As crianças, com certeza, que eles tomam café. Hoje mesmo já abri um biscoito para eles tomar cafezinho. A reserva parece boa, mas só que não é. Dura pouco tempo e é incerta. O marido dela trabalha fazendo apenas bicos, como ajudante de pedreiro, porque emprego mesmo tá complicado. Cesta básica é mais ou menos assim, por mês a gente recebe quando chega. O pouquinho que a gente recebe é tudo para compra. Mas com a reforma tributária, tudo pode mudar, porque isso vai impactar diretamente na cesta básica. A cesta promete ficar mais barata e com mais produtos, tipo pasta de dente, detergente, absorvente higiênico, sabão em pó e até água sanitária. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados em Brasília. Agora é o Senado que vai analisar. A necessidade que a gente tem muito grande é realmente a redução dos impostos, a redução dessas alíquotas dos impostos que vão interferir no preço dos produtos, né? Trazendo para a população de uma forma geral um ganho real com relação à possibilidade de compra, a possibilidade de negociação, a possibilidade de reduzir os endividamentos. Mas como é que tudo isso vai acontecer? Em termos simples, o que pode acontecer? Bom, o texto da reforma prevê que produtos similares custem a mesma coisa dentro da cesta. Por exemplo, se a gente pegar um bombom com biscoito e um biscoito wafer, atualmente são produtos de categorias diferentes, por isso tem preços diferentes dentro da cesta. O que a reforma quer fazer é pegar produtos que são parecidos e colocar sob o mesmo preço. Isso tem a ver com a alíquota. A alíquota é o valor do imposto que gera o preço do produto. Mas a reforma, como tudo na vida, tem, segundo o professor de finanças, os seus prós e contras. Não vai ser uma coisa tão rápida como o governo espera. Acredito que vai ter mais embate ali dentro, mais discussões para que a gente consiga entender essas modificações. E acredito que isso seja mais positivo nesse ponto de vista para uma reforma mais sólida e mais coerente com as intenções que devem ser voltadas para a população de uma forma geral. Nossa, vai ser uma bênção, porque, por exemplo, o básico já nos salva, já ajuda. Agora, produto de limpeza para dentro da casa está ficando mais caro, a gente vai conseguir ter para dentro de casa. Produto íntimo da mulher é caro, sabemos que é caro. Então, vai nos ajudar demais. Se for para melhorar, vai ser uma bênção muito grande. Pois é, né? O que a gente espera. Então, só para reforçar aqui, pessoal, esse texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados em Brasília, agora segue para o Senado para apreciação dos senadores. É aguardar. Não é isso, Bruna e George? É isso aí, a gente segue acompanhando também. Lu, obrigada aí. Né? Estamos falando de comida, comida na mesa de quem precisa. Obrigada pelas informações. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui na câmera 1, já com a gente, nosso especialista em segurança digital, Eduardo Pinheiro. É o seguinte, humilhações e ameaças pela internet, tá? Nosso amigo vai mostrar o que pode ser feito relacionado à denúncia, né? Não é terra sem lei, Eduardo. Boa tarde para você. Exatamente, você tocou no ponto, Bruna. Internet não é terra sem lei, né? E temos hoje em dia a possibilidade de rastreamento. Né? Qualquer tipo de comportamento de humilhação, de ameaça, de ofensas pessoais pode ser rastreada, porque na internet o anonimato tem prazo de validade. Quando a polícia entra para investigar, acabou o prazo de validade, vai identificar o responsável. Né? Na próxima slide a gente vai ver aqui que está ocorrendo muita questão de bullying, cyberbullying no mundo digital. É bom reforçar que bullying, qualquer situação de bullying, de cyberbullying é crime. E se tratando de adolescente, claro, a gente fala que é ato infracional.
A gente vai ver o que os pais podem estar fazendo, as pessoas podem estar fazendo, em caso dessas humilhações na internet, se tratando principalmente de adolescente. O próximo slide a gente vai ver. Antes da gente continuar no próximo, vamos explicar para o pessoal de casa, né, o que é bullying. Muita gente ainda tem dúvidas sobre esse conceito. Então, bullying são ameaças, são humilhações, são provocações, ofensas pessoais. Por exemplo, um xingamento considerado um bullying, né? Então, qualquer tipo de xingamento, e faz parte do senso comum que isso não é crime. As pessoas acham que isso não é crime. Muita gente acha que é tipo uma piada, né? Uma piada, uma brincadeira de mau gosto. E o que acontece? Como no mundo físico não acontece nada, porque é difícil você produzir materialidade, você provar que você está sendo ofendido, já no mundo digital é mais fácil produzir provas. Por isso que boa parte dessas ofensas, desses bullying, vão parar lá na delegacia, nas delegacias de DPCA, Delegacia de Proteção do Adolescente, Delegacia do Bairro e, dependendo da situação, também até a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Então vamos ver aí o que os pais podem fazer. Coloca aí para o Eduardo explicar. Então, uma situação de bullying, a primeira coisa que os pais precisam estar fazendo é identificar de onde partem as ofensas. Se é, por exemplo, do WhatsApp, de um programa de troca de mensagens, se é de uma rede social. Clica, né? Você identifica qual que é o perfil que está sendo utilizado para você já entrar no passo 2, que é produzir provas. É necessário produzir provas. O direito não socorre aos que dormem. E além de produzir, Bruna, Jorge, é necessário também você proteger as provas. Tem gente que salva tudo no celular, as provas, depois perde o celular, é assaltado, né, extravia o celular e perde as provas. Então, vai ficar aí sem se fazer justiça. E, por fim, terceiro passozinho, buscar, né, fazer um boletim de ocorrência policial. E onde se faz esse boletim de ocorrência policial? Nosso próximo slide tem aí as opções. Primeiro, né, onde realizar o boletim de ocorrência? Delegacia física do bairro. Né, se for uma ofensa tratando de adultos, pessoas maiores de idade, pode ir na delegacia do bairro mesmo. Segundo caso, se tratando de menor, tem que ir na DPCA. Os pais têm que levar a materialidade, levar as provas na DPCA, Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. E também por questão de comodidade, qualquer pessoa pode buscar a delegacia online, que está aí o endereço da delegacia online, pode tirar uma foto ou ver depois o vídeo lá no portal do Tribuna Online, que você pode, para a sua comodidade e facilidade, às vezes a pessoa mora longe de uma delegacia ou não pode por um outro motivo, então faça mesmo dentro da sua residência esse boletim online, que o sistema vai encaminhar para a delegacia apropriada. Agora, a prova pode ser um print, por exemplo, do cyberbullying? Sim, não é recusado o print, né? Pessoas que têm um pouquinho mais de condição financeira, o ideal é que vá até um cartório fazer uma ata notarial, é um documento que vai dar mais robustez à prova. Agora, se não tiver, as pessoas mais humildes, pessoas que não tiver condição de pagar esse documento, que é caro, é acima de R$100, R$150, pode-se dar um print, imprima e leve essa materialidade para a delegacia. Perfeito, Eduardo Pinheiro. Dicas importantíssimas. A pessoa tem que registrar mesmo na polícia de ocorrência. Hoje com tempo, né? Isso aí. Hoje mais tranquilo, né, Eduardo? É importante sim fazer esse registro, né? Porque a gente tem que combater. A internet, as ofensas, as humilhações, tem uma repercussão muito maior. É verdade. Né? As pessoas compartilham, e é bom reforçar também que quem compartilha humilhações está praticando crime também. Isso. Não é só quem cria, não. Quem compartilha está dando sequência aí, essa onda de compartilhamentos, está alastrando as ofensas, as humilhações, vai responder também. Claro que não vai responder com a mesma gravidade que quem criou as ofensas de quem partiu, mas responde também quem compartilha. Importante também falar sobre isso. Eduardo, obrigada aí. Até semana que vem com mais dicas. Até a próxima terça. Valeu. Não sai daí não, TN1 volta já já. 12h57, vamos falar de combate à caça armada de animais silvestres na Reserva Biológica de Sooretama. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em Linhares. Os suspeitos foram indiciados por matar, perseguir ou caçar animais da fauna silvestre de forma repetida. A pena pode ser aumentada por ser área de preservação ambiental e os crimes aconteciam durante a noite. Por enquanto, os suspeitos vão responder ao inquérito em liberdade. E o tempo, hein? Vamos saber como é que fica aí a previsão no estado. Uma frente fria passou pelo litoral capixaba, a gente falou sobre isso ontem, mas não trouxe muita mudança, né, gente? A gente nem reparou muito, na verdade, né? Hoje as nuvens diminuíram e o sol está predominando aí na Grande Vitória. O frio já deu aquela diminuída, né? Já deu uma esquentada no tempo, as temperaturas já aumentaram. Na Grande Vitória, agora à tarde, o termômetro pode registrar 31 graus e amanhã não tem previsão de chuva, faz calor, 31 já está bem quente, né? Como o capixaba está acostumado, não deu nem para sentir o frio. Agora, você que está acordando muito cedinho, Bruna, como é que tá, hein? Tá frio. Para mim é frio.
termômetro ali perto dos 20 graus. Eu sinto frio, bate aquele vento gelado na gente. Eu também acho. Agora, chegar agora meio-dia 31, saúde tem que aguentar, graus. hein? Pois é, a gente fica nessa oscilação de tempo, tem que se prevenir mesmo. Tá na hora de encerrar o TN1, meio-dia 58 minutos. Beijo pra vocês e até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã.